Vamos nessa, pessoal. O seguinte, falamos da legalidade que decorre do valor segurança jurídica, vamos falar agora da capacidade contributiva que decorre do valor justiça tributária. Vamos nessa? Então vamos lá. Vejamos aqui. Veja que a capacidade contributiva ela é instrumento de solidificação da igualdade tributária, disposta aí no artigo 145, parágrafo 1º, que opera como limite e graduação da obrigação de pagar o tributo e deve ser vista sob duas perspectivas. Em primeiro lugar, a perspectiva objetiva, que leva em conta as manifestações reais de riqueza do fato tributável, isto é, o legislador deve eleger situações ou atividades que revelam capacidade econômica do sujeito passivo, o que o grande mestre Alfredo Augusto Becker chama de signos presuntivos de riqueza. Veja, na Roma Antiga, até quando a pessoa ia no mictório dar uma mijadinha, se cobrava o tributo. Então, com o passar do tempo, foi se verificando que, de acordo com o Estado Democrático de Direito, se deveria cobrar os tributos sendo levado em conta manifestações reais de riqueza. Ou seja, você fazer um xixi, isso não manifesta que você tem alguma riqueza para pagar determinado tributo. Porém, se você ofere renda, se você compra uma mercadoria, se você industrializa um produto, se você faz um contrato de seguro, se você presta um serviço, se você é proprietário de um imóvel na zona rural, se você é proprietário de um imóvel na zona urbana, todos esses fatos demonstram que você tem certa riqueza. E é aí que se manifesta a capacidade contributiva no seu sentido objetivo ou absoluto. Ela leva em conta fatos reais do nosso mundo real, do mundo dos fatos, que revelam, manifestam riqueza por parte daquele que paga o tributo. Então, hoje, para ser obedecida a capacidade contributiva no seu sentido absoluto ou objetivo, só se deve tributar aquelas situações que demonstram riqueza do particular. Fora isso, estaria se desobedecendo a capacidade contributiva no seu sentido absoluto ou objetivo. Ok? Então vejam que isso serve de fundamento, por exemplo, quando se pagava, hoje está extinta, mas quando se pagava a antiga IPMF, que é Impostos Provisórios sobre Movimentação Financeira, e depois se transformou em Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF. Os contribuintes alegavam no judiciário que aquele tributo, antes IPMF, depois CPMF, ele desobedecia a capacidade contributiva no seu sentido absoluto, no seu sentido objetivo. Porque um valor transitar, ser movimentado na sua conta bancária, não significa que é uma manifestação real de riqueza. Às vezes, aquele valor que transita na sua conta bancária nem é de sua propriedade. Então, perceba, às vezes é um valor que vai entrar na sua conta e no mesmo dia vai sair, só transitou pela conta, ou seja, aquela movimentação financeira não necessariamente é um signo presuntivo de riqueza, uma manifestação real de riqueza. Claro que assim entendiam os contribuintes que ingressavam no Poder Judiciário. Ficando já de pronto, conversado com vocês, que o Judiciário não aceitava essa argumentação. Mas os contribuintes alegavam, argumentavam através dos seus advogados. Ok? Que aquela movimentação financeira não significava necessariamente signo presuntivo de riqueza. Por exemplo, ser proprietário de um veículo, oferir renda, importar um produto estrangeiro, isso aí sim significa signo presuntivo de riqueza.
Com efeito, a capacidade contributiva absoluta é fundamento para a instituição do imposto e, por conseguinte, serve de orientação para o legislador na escolha das hipóteses de incidência. Em segundo lugar, aí se vem a capacidade contributiva no seu aspecto subjetivo ou relativo, que tem em conta as particularidades de cada sujeito passivo e tem aplicação direta com o princípio da personalização dos impostos. Assim, a capacidade contributiva relativa serve de limite à incidência tributária e critério de progressividade do imposto. Veja o seguinte, vou dar um exemplo catedrático da capacidade contributiva no seu sentido relativo ou subjetivo. Para se tributar, se leva em conta as situações subjetivas pessoais do contribuinte. Imposto de renda à pessoa física. Se leva em conta gastos com saúde, gastos com educação, número que a pessoa tem de dependentes, gastos com previdência social. Então veja que, nesse caso, todos esses valores são deduzidos, né? E alguns com limites, né? Por exemplo, despesas com educação ou instrução têm limites, né? E despesas com previdência social também têm limites. As deduções com dependentes também têm limites por cada dependente. Então perceba, meu amigo e minha amiga, o seguinte, que todos esses aspectos são aspectos pessoais. Os gastos com saúde, com educação, com dependentes, com previdência social. Então, ao se tributar o imposto de renda da pessoa física, se leva em consideração aspectos pessoais de cada sujeito passivo para quantificar o valor do tributo. Ou seja, esses valores podem ser deduzidos da base de cálculo. Ok? Então veja que apesar de a doutrina consagrar como sinônimo, esse ponto também é importante, os termos capacidade contributiva e capacidade econômica, a primeira significa capacidade de pagar impostos. Então, a capacidade contributiva é a capacidade que a pessoa tem de pagar determinado imposto, o que se chama ability to pay, pressupondo a capacidade econômica. Já a capacidade econômica, né, é a renda, patrimônio e consumo, mas também as características pessoais, tal como a redução de base de cálculo do imposto de renda, com as deduções com despesas de saúde, educação e dependentes. Então, o que quer dizer isso? Né? A capacidade contributiva significa a capacidade, né? Veja, a primeira significa a capacidade de pagar o imposto. Já pressupõe a capacidade econômica. Né? A capacidade econômica é a pessoa ter recursos para pagar aquele tributo. Em outras palavras, a capacidade contributiva é a aptidão para suportar e pagar o tributo. É um sentido mais amplo. Pressupõe a capacidade econômica. E a capacidade econômica é a mera potencialidade de aquisição de riquezas. Alguns autores colocam a capacidade econômica como o seguinte, como a capacidade contributiva no seu sentido absoluto. Não é? E a capacidade contributiva em si como a capacidade contributiva no seu sentido relativo, porque levando em consideração aspectos pessoais. Ok? Então veja, essa é parte da doutrina. A majoritária faz realmente essa distinção, dizendo que capacidade contributiva é a aptidão que você tem de suportar e pagar o tributo, levando aí em consideração inclusive o mínimo vital ou mínimo existencial, e a capacidade econômica é a mera potencialidade que você tem de riqueza para pagar esse tributo, um conceito mais restrito. Veja que tal distinção é relevante do ponto de vista da justiça fiscal, na medida em que visa otimizar a pura capacidade econômica do sujeito passivo, é não tomar em conta a tributação isonômica e justa, que deve buscar mensurar adequadamente a riqueza real dos indivíduos. Ou seja, a capacidade contributiva em seu sentido mais amplo, que é a aptidão para pagar realmente o tributo, ela leva em conta a justiça fiscal, né? Porque ela verifica realmente se a pessoa, como pressupõe a capacidade econômica, se a pessoa manifestou riqueza e, além de a pessoa
ter manifestado riqueza, ela ter condições de pagar determinado tributo. Veja, a tributação justa deve privilegiar tanto a riqueza efetiva e real do sujeito passivo e não só a riqueza presumida. Né? Existem vários casos que a gente pensa que a pessoa é rica, mas ela não é. Então, se deveria levar em conta mais a riqueza efetiva e real. Né? Por exemplo, a riqueza presumida aí como ganho de capital. Veja aí algumas decisões do STF, fundamental para o mundo dos concursos públicos, fundamental você saber as decisões do Supremo. Veja a seguinte, a exigibilidade do ISS, uma vez ocorrido o fato gerador, que é a prestação de serviço, não está condicionada ao adimplemento da obrigação de pagar-lhe o preço, assumida pelo tomador dele, né? A conformidade da legislação tributária com os princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva não pode depender do prazo para pagamento concedido pelo contribuinte à sua clientela. O que quer dizer isso? O prestador de serviço ingressou no judiciário dizendo, se a pessoa está pagando a prazo, né? Se a pessoa está pagando a prazo, só se deve pagar o tributo quando esses valores ingressam no meu caixa. Né? Apenas quando eles ingressam, ou seja, apenas quando há riqueza real. Só que o Supremo não aceitou essa argumentação. Entendeu que se ele fornece prazo para pagamento, né, independentemente do prazo ser fornecido, já houve manifestação de riqueza, uma vez que ele tem meios de cobrar aquele serviço, né, através de pagamentos de cartão de crédito, quando é parcelado em 12 vezes, né, você paga o tributo anteriormente. Né, porque a financeira vai se responsabilizar pelo pagamento daquele serviço. Okay? Então, o Supremo não aceita essa argumentação que tem que se esperar o prazo para pagamento e o ingresso dos valores nos cofres do particular. Outro ponto, o fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU, a metragem da área construída do imóvel, ser tomado como parâmetro, né, na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, é uma forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva. Ou seja, aqui o Supremo deixou bem claro que está consolidado na sua jurisprudência que o princípio da capacidade contributiva também se aplica às taxas. Veja, a Constituição não autoriza a progressividade das alíquotas do ITBI, realizando-se o princípio da capacidade contributiva proporcionalmente ao preço da venda do imóvel. Ou seja, isso aí tem até súmula, né? O Supremo entende que no ITBI, a alíquota sendo constante, né, por exemplo, 3%, isso aí já realiza a capacidade contributiva, que no caso dele não necessita de progressividade de alíquotas no ITBI. Já no ITCMD, houve uma mudança da interpretação do Supremo e agora no ITCMD o Supremo entende que é possível a progressividade de alíquotas no imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Veja a seguinte questão aí do concurso de procurador da República. Conceituar, distinguindo-se a capacidade contributiva e a capacidade econômica do contribuinte, esclarecendo, ademais, se em que medida esta distinção é importante do ponto de vista da justiça fiscal. Você já viu que é importantíssima e a gente tratou exatamente desse tema. Outro ponto aí que a doutrina entende, que são, isso aqui é importante, está sendo cada vez mais cobrado, são modos de concretização da capacidade contributiva, as imunidades tributárias, a isenção, a seletividade e a progressividade. Vejamos essa questão aqui, né? Nosso tempo está esgotado dessa parte da aula, mas dá para responder essa questão. Veja, a instituição de um tributo com alíquotas progressivas sem ser exageradamente oneroso, não podendo, portanto, ser considerado confisco, faz transparente no direito tributário, na instituição do referido tributo, o cuidado com o princípio da capacidade contributiva, letra D. Como você bem viu, agora, né, a capacidade contributiva pode se manifestar na imunidade, na isenção, na seletividade e na progressividade. Um abraço.